Olá, família IBV, graça e paz. Nós vamos começar o nosso culto agora e esse momento é um momento oportuno para você compartilhar nossa live. Eu quero ler uma palavra com você que está no Salmo 46, no verso 1, que eu sei que você conhece, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E no mesmo Salmo, no verso 10, vai dizer assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Talvez você, assim como eu, percebeu que tem havido uma agitação geral e talvez a gente esteja mais agitado do que deveríamos. E a palavra do Senhor já nesse início de culto, para acalmar o nosso coração, é essa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou refúgio, eu sou fortaleza, eu sou Deus presente. Nós não precisamos ficar agitados, porque o nosso Senhor, o Eterno, Ele tem guardado e cuidado das nossas vidas e Ele é para nós um refúgio, Ele é para nós refrigério, Ele é para nós cura, Ele é para nós alegria, Ele é para nós bálsamo dele, bálsamo que vem sobre nós e abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família com proteção, com graça. Então adore ao Senhor, adore mais a Deus diariamente, busque mais o Senhor diariamente e a sua alma vai receber descanso vindo dele. Nós vamos orar agora. Se você pode, coloque a mão na altura do teu coração e ore juntamente comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar esse tempo tão precioso de culto diante do Senhor. E queremos, Pai, que essa palavra do Senhor, Pai, que diz que nós devemos nos aquietar, possa tocar o coração de cada um dos teus filhos, principalmente aqueles que têm andado aflitos, aqueles que têm andado ansiosos, Senhor, sobrecarregado, que a tua bênção repouse sobre a vida deles. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor o culto dessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que cada um seja abençoado através do louvor, através da pregação do nosso pastor, que sejamos, Deus, fortalecidos como família IBV, abençoados. Pai, neste tempo nós queremos levantar as nossas mãos e dar a Ti a honra, e dar a Ti a glória, e dar a Ti o louvor, porque só o Senhor é merecedor da nossa adoração, dos nossos joelhos prostrados, das nossas mãos levantadas. Louvado seja o Senhor em todo tempo, louvado e engrandecido seja o Senhor, Deus das nações. Amém. Aleluia, glória a Jesus. Há um futuro para nós, irmãos. Há um futuro para nós, mas também no que diz respeito às coisas desta vida, porque o Senhor estará conosco, amém? Nós não sabemos o que acontecerá nos próximos dias, nos próximos meses ou nos próximos anos. O que nós sabemos é que o Senhor estará conosco. O Senhor estará conosco, o Senhor nos conduzirá, amém? Nós recebemos uma palavra profética sobre nós, como igreja local, que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio, que nós viveremos um novo tempo. Quem crê nisso? Quem crê nessa palavra, amém? Nós viveremos um novo tempo, aquilo que ainda não experimentamos. A palavra do Senhor diz lá no último capítulo de Marcos, quando Jesus ressuscitou, ele aparece primeiro a uma mulher, depois ele aparece a dois homens que iam na beira do caminho e finalmente ele aparece aos discípulos. E eles têm um momento ali, o Senhor fala para ele: olha, pregar o evangelho a toda criatura. E antes de subir aos céus, irmãos, o Senhor Jesus disse: em meu nome vocês falarão novas línguas. Em meu nome, aqueles que creem em meu nome, os sinais seguirão. Os sinais seguirão os que crerem. Se nós cremos, irmãos, os sinais do Senhor nos seguirão e nos acompanharão. Nós não correremos atrás deles, eles nos seguirão, porque nós cremos, porque nós cremos, porque nós cremos no Deus do impossível, no Deus que faz o milagre, no Deus que faz o extraordinário. Aleluia, Jesus. Eu creio, Senhor.
cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Jesus, nós
Olá, igreja, boa noite, graça e paz. Espero que os irmãos estejam bem. Chegou aquele momento do culto em que nós podemos adorar o Senhor por meio da contribuição. E eu quero dar para você a liberdade, a oportunidade para que você possa fazer isso neste momento. Deve estar aparecendo para você a chave Pix da igreja e você pode se utilizar dessa ferramenta para participar deste momento do culto. Eu quero ler com os irmãos um texto bíblico que está lá em Provérbios, capítulo 3, os versículos 9 e 10, onde a Bíblia nos ensina: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Quando nós honramos ao Senhor, nós estamos dizendo: Pai, muito obrigado. O Senhor tem me dado saúde para trabalhar, tem me dado criatividade, tem me dado força para produzir, e eu quero, por meio do dízimo e da oferta, reconhecer que tudo que eu preciso vem do Senhor, que tudo que eu tenho eu recebo do Senhor. Eu recebi do Senhor. Então eu quero orar com você neste momento, orar por você e pela sua família, no que diz respeito ao âmbito financeiro. Senhor Deus e Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada irmão, cada família que está conectado conosco nesse momento. E eu oro pedindo, Deus, para que a mão do Senhor seja sobre o teu povo. Pai amado, em nome de Cristo Jesus, na tua presença nós queremos reconhecer e nos alegrar, porque tudo que é necessário, tudo aquilo que nós precisamos, temos recebido de suas mãos. Pai, nós queremos com esse ato honrar o Senhor, adorar o Senhor, dizer que nós amamos ao Senhor muito mais do que aquilo que o Senhor tem nos dado. Deus, que o Senhor possa se alegrar da generosidade, da alegria do coração da tua igreja, da nossa fidelidade em obedecer todo o conselho bíblico. Pai, que em nome de Cristo Jesus, as janelas de céu se abram sobre a vida do teu povo, Deus, de forma que as tuas bênçãos possam nos alcançar, de forma que as tuas bênçãos estejam sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Ele é a água que ao beber nunca mais teremos sede. Jesus Cristo basta. Jesus Cristo basta. Graça e paz, queridos. Chegamos neste culto no momento da palavra do Senhor e obviamente você já sabe disso porque dissemos na semana passada. Nós vamos continuar no primeiro livro de Samuel. Dessa vez eu gostaria que você abrisse no capítulo de número 2, no versículo de número 12. Se você tiver a Bíblia perto de você, seria interessante você pegá-la e abri-la no texto. Vou ler a partir do versículo 12, o texto diz assim: Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão e, enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Versículo de número 22. Eli já era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro, e disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar, só um momentinho, contra o Senhor, quem intercederá por ele?
Mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Bem, na última semana, nós falamos a respeito do milagre recebido por Ana. Nós falamos sobre essa família, que era uma família piedosa. Falamos de Eucana e de sua mulher Ana e de como Deus a abençoou com a possibilidade de ter um filho. Você deve se lembrar que no início da mensagem nós falamos de quão baixos eram os padrões, tanto morais quanto espirituais da nação de Israel naquele tempo. Cada um fazia aquilo que achava ser certo. E nós traçamos, não é verdade, um paralelo com relação àquilo que nós temos vivido nos dias de hoje, com a situação espiritual que nós temos vivido nos dias de hoje. Pois bem, não era apenas o povo que estava nessa situação baixa, moral e espiritual. Também a liderança espiritual de Israel naquele tempo sofria desse problema. E nós vemos aqui dois filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias, que eram homens, para usar a linguagem da NVI, ímpios, que não respeitavam as coisas do Senhor. E nesse primeiro momento dessa mensagem eu gostaria de falar com você sobre esse tipo de homem que não honra a Deus. Quais são as características dos homens que não honram ao Senhor? A primeira característica que a gente pode elencar aqui desse texto é que são homens que não se importam com o Senhor e desrespeitam as coisas sagradas. O texto vai dizer pra gente que esses dois sacerdotes, Hofni e Finéias, desprezavam a oferta do Senhor. Era dado para os sacerdotes uma parte do sacrifício, mas eles não estavam satisfeitos com essa parte do sacrifício. Eles queriam mais, aquelas partes que deveriam ser queimadas e oferecidas ao Senhor. E além disso, a gente vê que eles praticavam o pecado de imoralidade, porque eles se deitavam com as mulheres ali que serviam na tenda do encontro. Eu já disse aqui que a NVI traz a expressão ímpios para os filhos de Eli. E é muito interessante ver aquilo que o Salmo 1, versículo 4, de 4 a 6, diz a respeito do homem ímpio. Nós podemos ler lá no Salmo 1, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É interessante que esses homens que são ímpios são comparados no Salmo 1 à palha. E a palha aqui é o cúmulo daquilo que não tem raiz, que não tem peso, daí vem o termo homens levianos, não é verdade? E de que não tem também utilidade. Assim como aquele dia diante do Senhor, o dia do juízo, demonstrará as obras que são de palha, também os homens de palha serão julgados e revelados naquele dia, se isso não ficar claro diante dos homens nesse tempo. Então a primeira característica dos homens que não respeitam ou que não honram ao Senhor é que eles não têm respeito pelas coisas sagradas, eles desprezam as coisas sagradas. A segunda característica dos homens que não temem ao Senhor, que nós podemos encontrar aqui nesse texto, é que eles são homens que não enxergam os privilégios que Deus lhes deu como uma responsabilidade, mas eles abusam desses privilégios. Hofni e Finéias faziam parte daquela tribo que Deus havia separado para servir ao Senhor diante dele.
No entanto, eles não enxergavam esse privilégio como uma responsabilidade. Eles enxergavam como um meio deles abusarem desses privilégios. Nós podemos ler, por exemplo, quando aquele homem de Deus vai até Eli, que era o pai desses dois moços, e diz o seguinte da parte de Deus: por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Uma olhada com um pouco mais de atenção nessa profecia que esse homem de Deus traz para Eli, nós encontramos, por exemplo, que Deus havia se manifestado à família de Eli, que Deus havia escolhido a família de Eli e que Deus havia dado as ofertas queimadas ou parte das ofertas queimadas para Eli e sua família. Ou seja, Eli e esses moços ocupavam uma posição de privilégio por terem sido escolhidos por Deus para ministrarem diante do Senhor naquele tempo em Israel. No entanto, o que acontece? Eles abusam desse privilégio. Uma posição privilegiada na casa de Deus ou quando nós somos estabelecidos por Deus como liderança, não significa que Deus vai tolerar todas as nossas práticas. Não significa que Deus não nos disciplinará ou que Deus não virá com juízo sobre a nossa vida se nós começarmos a abusar desses privilégios. Aliás, queridos, uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que Deus disciplina, Deus fala com todos os seus filhos, porque Deus os ama. Além das suas disciplinas, Deus também empreende juízo sobre a vida dos seus filhos, intentando livrá-los da condenação eterna. A gente pode encontrar isso muito claro, por exemplo, em 1 Coríntios 11:32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aquele que pertence ao Senhor não pecará em paz. Deus vai incomodá-lo, Deus vai levantar pessoas para falarem com eles. Deus vai mover situações para que eles voltem o seu coração de novo para o Senhor. Uma frase que eu acabei postando nos stories, nas redes sociais essa semana de Spurgeon, é uma frase muito interessante. Spurgeon dizia o seguinte: o material do qual eu sou feito exige que Deus me discipline constantemente. A disciplina do Senhor para conosco é evidência do amor de Deus para com a nossa vida e é evidência de que Deus quer nos livrar de um estado de condenação. Nós podemos ler em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6 o seguinte: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então entenda, se você enveredar por um caminho de rebelião com o Senhor, rapidamente Deus vai falar ao seu coração, seja através da vida de alguém, seja através de circunstâncias. A terceira característica de homens que não respeitam o Senhor são que esses homens levam outros a tropeçar. Quando Eli vai falar com os seus filhos, vai repreender os seus filhos, uma das coisas que ele diz para os seus filhos é: não, meus filhos, porque não é boa esta fama que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir, segundo Samuel 2:24. Como servos de Deus, como pessoas que obedecem ao Evangelho de Jesus, nós precisamos entender que as nossas atitudes estão impondo padrões dentro da nossa casa ou dentro do ministério, da organização que nós lideramos. É interessante que Deus, em Lucas 17:1, diz que viriam escândalos, mas ai da pessoa por meio de quem os escândalos viriam. Ele vai dizer, nós podemos ler em Lucas 17:1, é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas.
É interessante que esse versículo, em algumas versões, nós vamos poder encontrar a palavra escândalos. É mistério que venham escândalos, mas ai por meio de quem o escândalo vem. Ai dessa pessoa por meio de quem o escândalo vem. Essa palavra escândalo pode ser traduzida também como pedra de tropeço. Nós precisamos ser, queridos, como setas no nosso dia a dia, que apontam ao Senhor, e não como pedras onde os homens tropecem por verem em nós uma vida que não teme a Deus de verdade. A quarta característica ou apontamento que nós podemos fazer nesse texto a respeito de homens que não temem ao Senhor ou que não honram ao Senhor é que esses homens são homens que têm uma dificuldade em ouvir. Você é alguém que ouve com facilidade ou você é alguém que não gosta de ouvir quando as pessoas vêm apontar algumas coisas que você, na verdade, precisa ouvir a respeito delas? É muito interessante, queridos, que o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas a Timóteo, ele vai dizer para nós que uma das características das pessoas dos últimos dias é que essas pessoas não gostariam de ouvir a respeito do seu comportamento. Nós podemos ler, por exemplo, em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4 o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Existem coisas que não são fáceis de ouvir. Mas se você for muito franco comigo, você vai concordar que essas coisas geralmente são coisas que nos salvam de dores, são coisas que nos livram de sofrermos perdas e nos livram de muitos sofrimentos. É muito importante nós entendermos, queridos, que o preço de não ouvir a voz de Deus é muito maior, muito mais elevado do que o preço que nós pagamos por ouvir a voz de Deus. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de ouvir a autoridade ou pessoas que estão à sua volta, que querem o seu bem, você precisa começar a desenvolver essa virtude de ouvir, mesmo que sejam coisas que doam a você. Eu já disse aqui em uma pregação, na verdade não aqui, mas na igreja em um outro momento, que nós vivemos em um tempo que nós podemos ouvir, basta entrarmos na internet, no dia a dia, mestres que vão dizer exatamente aquilo que a gente deseja ouvir. Mestres que chancelam um comportamento que não é um comportamento adequado, segundo as Escrituras. E muitas pessoas têm procurado esses tipos de mestres no dia a dia da sua vida. Querido, cuidado. Nós precisamos ouvir também aquilo que nós não gostamos de ouvir, porque geralmente são essas coisas que nos salvam, que salvam a nossa vida. E o quinto apontamento sobre homens que não honram ao Senhor, que nós podemos escutar aqui nesse texto, vem não da vida de Hofni e Finéias, mas vem da vida de Eli. Eli é repreendido pelo Senhor por não tomar medidas e atitudes para com os seus filhos. Talvez você vai dizer assim para mim, mas pastor, ele conversa com os seus filhos e ele não deve ser responsabilizado pela atitude de coração dos seus filhos, mas ele deve ser responsabilizado como líder em Israel por não ter tomado uma atitude mais drástica com relação aos seus filhos. Se ele havia advertido os seus filhos e seus filhos não o haviam ouvido, ele devia ter retirado os seus filhos do sacerdócio, deveria tê-los punido por causa disso. E a quinta característica dos homens que não honram a Deus é que esses homens não possuem a firmeza que é necessária. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 24, nós podemos ler o seguinte: e você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Não tratar com dureza para com Hofni e Finéias era o mesmo que desonrar ao Senhor. Não eram apenas esses moços que estavam desonrando a Deus, o próprio Eli também estava desonrando o Senhor. Queridos, nós precisamos ser pessoas firmes naquilo que nós falamos para com o Senhor e no dia a dia da nossa vida, ainda que isso venha a magoar pessoas que estão à nossa volta. Ainda essa semana, um irmão em Cristo me procurou e falou a respeito de um voto, vamos dizer assim, que ele havia feito para com o Senhor. Olha o voto aparecendo de novo aqui na pregação, não é verdade? A respeito de bebidas alcoólicas dentro da sua casa.
Ele havia dito para Deus que determinada bebida alcoólica não entraria dentro da sua casa, mas ele estava sentindo no seu coração porque algumas pessoas da família não compreendiam. Cultura da família não é passar de casa em casa para se reunirem, para celebrarem as coisas, e no entanto, quando chegava a casa dele ou a vez deles, havia sempre esse assunto sendo levantado no meio da família, e ele perguntou para mim a respeito disso, o que ele deveria fazer. E eu disse para ele o seguinte, que uma vez que ele havia falado com o Senhor a respeito disso, ele deveria manter aquilo que ele havia falado diante do Senhor, não importa aquilo que os homens estavam dizendo. Nós precisamos ser firmes a respeito das posições que assumimos diante de Deus e diante dos homens, queridos. Ser firmes com os nossos filhos quando eles não estão servindo ao Senhor. Ser firme com o nosso cônjuge na nossa fala quando ele não está servindo a Deus. Sermos firmes em nosso posicionamento porque isso honra ao Senhor. Agora, tendo falado sobre essas 5 características de homens que não honram ao Senhor, eu gostaria de falar um pouco agora sobre homens que de fato honram a Deus. Nós encontramos, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, o seguinte: Deus falando a Eli: honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. O homem que de fato honra a Deus está dando a Deus o primeiro lugar na sua vida. Ele honra a Deus com o seu tempo, ele honra a Deus com os recursos, com as suas finanças, ele honra a Deus no abandono daquilo que o Espírito Santo diz para ele que ele deve deixar. Ele honra a Deus pagando o preço daquilo que significa servir a Deus. Na verdade, nós poderíamos elencar 5 características desses homens. Eu vou elencar 6, mas 5 que estão ligadas a essas características dos homens que não honram a Deus. Por exemplo, homens que honram a Deus são homens que respeitam o Senhor e as coisas sagradas. Homens que honram a Deus encaram os privilégios divinos como responsabilidade e não abusam desses privilégios. Homens que honram a Deus são homens que zelam por um bom testemunho. Não são pedra de tropeço, mas são uma seta a apontar para Deus e para os seus caminhos. Homens que honram a Deus são homens que ouvem a Deus. Homens que honram a Deus são homens que são firmes em sua busca de honrar ao Senhor. E homens que honram a Deus são honrados pelo Senhor, conforme o versículo que nós acabamos de falar. Dentre aquilo que Jesus nos ensina nos evangelhos, no Evangelho de João nós encontramos o seguinte: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. E nós temos um exemplo magnífico e maravilhoso na própria vida de Jesus, que como homem honra ao Pai, se esvazia para servir, se entrega para obedecer e por conta disso, por ter servido a Deus, ele recebe um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, como está no texto de Filipenses, no capítulo 2. Ao contrário de Hofni e Finéias, Jesus tinha um profundo respeito pelas coisas sagradas. Você deve se lembrar que nos evangelhos, quando ele curava alguém, ele dizia à pessoa para que a pessoa fizesse aquilo que na lei determinava para que ela fizesse. Ele não abusava dos seus privilégios espirituais. Quando na tentação no deserto, o diabo diz para ele: olha, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, porque ele estava com fome. Ele vai dizer o seguinte, que ele não faria aquilo, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por exemplo, quando ele está naquele momento, quando ele é entregue para ser crucificado, ele vai dizer assim: eu poderia pedir ao Pai, ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos neste momento. Todavia, ele não abusa dos seus privilégios, ele está aqui para obedecer a Deus e cumprir aquilo que na profecia estava escrito a respeito dele. Jesus não levava as pessoas a tropeçarem por apresentar mau testemunho. Em João 10:32 é dito para algumas pessoas que o estavam naquele momento perseguindo, apertando: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas querem me apedrejar? Jesus ouvia a voz de Deus e ele era firme em seu propósito de viver para o Senhor e de honrar a Deus.
Você deve se lembrar, por exemplo, que no templo, com os cambistas, Jesus sai virando mesas, Jesus coloca os animais para fora do templo, porque a casa que deveria ser uma casa de oração estava sendo transformada num covil de salteadores. Jesus honra ao Pai, vive uma vida que sobe como um cheiro suave até as narinas do Senhor, uma vida que alegra o coração do Pai, e por conta disso o Pai o honra, lhe dando um nome que está acima de todo nome. Todo poder lhe é dado nos céus e na terra. Querido, todos os dias nós temos escolhas para fazer. Nós podemos honrar a Deus ou desonrar a Deus com as nossas decisões, com as nossas escolhas e com as nossas vidas. Eu espero que você não seja alguém como Hofni e Finéias, que receberam o juízo de Deus por terem desonrado ao Senhor, mas que você seja alguém que busca imitar o comportamento de Jesus Cristo, ou imitar o próprio Deus como filho amado, e que você receba como consequência disso a honra do Senhor sobre a sua vida. Com certeza, se escolhermos honrar a Deus, nós veremos as bênçãos e a honra do Senhor vindo sobre a nossa vida. Nesta vida e também naquele dia que está determinado, onde Deus julgará todos os homens. Eu me lembrava hoje no café da manhã e falava com a minha esposa do versículo de Malaquias, capítulo 3, versículo 18. E Malaquias fala sobre o dia do Senhor. E no capítulo 3, no versículo 18, nós podemos ler o seguinte, que vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Servir ao Senhor é o melhor caminho, e naquele dia nós seremos recompensados e abençoados pelo Senhor por conta disso. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse culto, por esse período em que a sua igreja se reúne para prestar culto, adoração e para ouvir a tua palavra. Eu quero colocar os meus irmãos, todos aqueles que ouvem essa palavra, diante do Senhor nesse momento. Orando, Deus, para que o Senhor nos dê a graça de fazermos os consertos que são necessários no nosso coração, à nossa vida. Que o Senhor nos dê a graça de caminhar, Senhor, em direção a esses consertos. Que o Senhor nos dê a graça de escolhermos honrar ao Senhor. E num momento onde as pessoas se ofendem com tantas coisas, que a gente possa ser firme nessa decisão, ainda que isso signifique que algumas pessoas vão olhar para a gente de uma maneira diferente. Pai, abençoa o teu povo. Abençoa aqueles que têm escolhido no dia a dia da sua vida honrar ao Senhor. Pai, que em nome de Jesus eles experimentem essa força que vem de Ti e que eles experimentem já nesse tempo, enquanto caminham nessa vida honrando ao Senhor, as bênçãos que vêm da Tua parte, dessa diferença que o Senhor faz entre o justo e o ímpio, entre o que serve ao Senhor e aquele que não serve. Seja a Tua graça sobre cada casa, sobre cada família abençoando. Tira do nosso meio as enfermidades. Envia a Tua provisão contínua sobre o nosso lar, sobre a nossa vida. Opera milagres e derrama a Tua paz nos corações que estão atribulados, nos corações que estão nesse momento aflitos. Pedimos essa graça do Senhor sobre o Teu povo. Oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como é bom poder servir ao Senhor. Eu queria trazer para você aqui um motivo de oração. Na quarta-feira nós vamos nos reunir com a diretoria da igreja para decidir como nós vamos caminhar nesse tempo. Nós temos visto que os números estão um tanto quanto altos, quem tem acompanhado aí as postagens, não é verdade, a respeito da nossa cidade. Eu estou gravando aqui no sábado. Ontem, por exemplo, houve declarado aí, no relatório que prestam para a população, 622 casos na nossa cidade. No entanto, como nós temos visto, não temos tido tantos casos graves como tínhamos anteriormente. Nós precisamos aí da sabedoria de Deus para decidir. Ore por nós. Eu creio que na multidão dos conselheiros está a sabedoria. E nessa semana ainda, como foi nessa última semana, nós vamos ter um estudo aí na sexta-feira. Pedimos aí a compreensão dos irmãos, porque o estudo acabou não saindo no horário que nós gostaríamos que saísse.
No entanto, dessa vez vai dar certo. Tivemos alguns problemas de edição, também com o programa que usa, ok? Mas nessa semana, em nome de Jesus, as coisas vão correr bem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre você e te dê a paz. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus na terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo. Fica com Deus. Que você tenha uma semana abençoada.